O momento exige respeito e responsabilidade, e as nossas atitudes refletem em todos que estão à nossa volta. Muitas vezes nem percebemos que o que estamos fazendo pode causar riscos para quem está ao lado. As regras impostas pela pandemia, assim como as regras do trânsito, servem para proteger você e a sociedade. Os acidentes de trânsito no mundo têm números de pandemia. São mais de 50 milhões de pessoas mortas e feridas por ano. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Fazer o que é certo traz paz e tranquilidade. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Maio Amarelo 2021. Olá, boa noite a você que nos dá a honra da presença neste segundo workshop digital da semana. Na terça-feira, nós nos encontramos, nós estivemos aqui com Pamela Santos, diretora de trânsito de Itapemirim, e Douglas Simplício, o diretor de trânsito de Linhares, para falar sobre municipalização do trânsito. E hoje nós estamos aqui novamente para tratar de um assunto, quente, muito quente. O debate de hoje está prometendo. Mas enquanto as pessoas estão entrando, antes de chamar os nossos convidados, eu quero falar um pouco mais sobre o workshop digital, né, esse evento, e também sobre o Movitran, que é o realizador do workshop. Bem, o workshop digital foi lançado em março desse ano e ele se propõe a ser um ambiente de discussão de ações e projetos sobre trânsito. Ele é o novo produto do Movitran e ele já está trazendo, assim, de março para cá, ele já esquentou as turbinas e está trazendo só discussões muito bacanas. O Movitran, que é o Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito, ele reúne cerca de 40 órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, além de empresas privadas e entidades sem fins lucrativos, todos unidos no mesmo propósito: salvar vidas no trânsito. E mesmo mantendo uma velocidade segura, né, porque se nós estamos falando de trânsito, tem que ter velocidade segura, o Movitran já se tornou uma das grandes iniciativas voltadas à segurança viária no Espírito Santo. Fruto, é bom se dizer, de muito trabalho e estudo desse grupo que o compõe. E por falar em trabalho e estudo, hoje eu vou ter a honra de estar ao lado de gigantes, quando o assunto é trânsito. Então eu quero chamar para cá, para perto de mim, os nossos convidados do workshop digital Movitran, que vai discutir o tema Pandemia do Trânsito, qual a vacina? Boa noite, J. Pedro Correia. Boa noite, Ana Carolina. Um prazer muito grande voltar a conversar com a gente do Espírito Santo e de todo o Brasil e participar dessa live, dessa discussão super legal com duas grandes figuras também do trânsito brasileiro. O prazer é todo nosso de te receber mais uma vez aqui, tá, J. Pedro? Boa noite, Júliver Modesto. Uma ótima noite, Ana Carolina, J. Pedro Correia, com quem eu tenho o privilégio de já ter participado de inúmeros encontros nos últimos anos, e o André, que faz parte do Movitran e que já pela segunda vez teremos a oportunidade de bater um papo nessa noite sobre o Maio Amarelo e relacionando aí com a questão da pandemia para buscar uma reflexão maior sobre o tratamento dessa questão tão preocupante quanto a própria pandemia, que é o trânsito e as decorrentes mortes e lesões que a gente tem procurado evitar no nosso trabalho diário. Obrigada. E fechando aqui o nosso trio de gigantes, boa noite, André Cerqueira.
Olá, Ana, boa noite, meus amigos J. Pedro, Júliver Modesto, são dois ícones no Brasil que eu tenho grande satisfação de estar junto e aprendendo com vocês. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui representando hoje o Movitran e representando todos os capixabas, que participam junto conosco, mais de 40 entidades em prol do trânsito, estamos juntos. Uma grande honra, mais uma vez, e participem que vamos aprender bastante hoje. Sem dúvida nenhuma. Bem, quero mais uma vez falar para vocês serem muito bem-vindos aqui nesse nosso fórum de debates, e nós vamos falar rapidamente só sobre a dinâmica do workshop. Hoje, cada um de vocês vai responder a 5 perguntas, e vocês vão ter até 5 minutos para darem a sua resposta. E embora eu saiba que o tema, o assunto que a gente vai discutir aqui, ele dá pano para manga, eu quero só pedir que a gente tente manter o limite da duração desses 5 minutos para que a gente possa conseguir terminar na hora certa, em respeito ao início e ao fim da nossa super live, manter essa pontualidade. Então, eu gostaria de pedir a vocês esse favor. E a ordem das respostas para todas as perguntas vai ser a seguinte: começamos sempre com o J. Pedro, a seguir vem o Júliver e a gente fecha a rodada com o André. Bem, e sem mais delongas, porque eu acho que está todo mundo aqui querendo ouvir vocês e não eu, com certeza, nós vamos à primeira pergunta. Nós vivemos a pandemia do trânsito. Afinal, como a própria ONU já declarou, mais de 1 milhão de pessoas morrem todos os anos no mundo e 35 mil pessoas morrem no Brasil. A questão é que essa pandemia parece ser silenciosa e, pior, parece que a sociedade em geral não se dá conta dela. Na opinião de vocês, quais os motivos para a violência no trânsito ainda ser tão presente no nosso dia a dia? J. Pedro. Olha, Ana, eu acho que nós estamos diante de uma insensibilidade crônica, profunda, não apenas por parte do governo, mas da própria sociedade, passando pelo setor privado também. De verdade, nós sabemos que trânsito não é uma prioridade no Brasil, infelizmente nunca foi, certo? E agora, então, com pandemia como pano de fundo, a coisa ficou ainda mais complicada. Então, acrescente-se a isso o fato de sermos uma nação com um nível de alfabetização, de educação bastante baixo, o que contribui para o não entendimento das regras do jogo e ajuda a complicar as coisas ainda mais. Então, a pandemia veio para ajudar a complicar, a deteriorar ainda mais o tecido social brasileiro, pisoteando aí com as consequências dessa terrível pandemia do Covid-19. Na verdade, então, aí nós temos uma conjugação de fatores realmente explosiva. O que vivemos, então, de verdade no trânsito brasileiro é uma coisa que já vivíamos antes, que já vivenciávamos antes, que é uma banalização da violência do trânsito. E se alguém poderia realmente atenuar isso ou eliminar isso, seria o governo. Infelizmente, nós não temos programas educativos, não temos ações governamentais concretas, amplas, para fazer com que a sociedade mude de comportamento, passe a adotar um comportamento melhor, e o próprio setor privado que compre melhor a ideia como forma de preservar a sua própria economia, para não falar do fator humano, que é realmente fundamental para eles. Então, nós temos aí, como eu disse, uma conjugação de esforços, e o que me preocupa muito não é apenas que nós tenhamos esses problemas,
mas que nós não tenhamos uma solução à vista, que não tenhamos um plano de contenção para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Obrigada, J. Pedro. J. Pedro já começou colocando o dedo na ferida e, ó, rodando, né? Não, Júliver, aproveita e já começa aí falando, dando a sua opinião sobre a primeira pergunta. Perfeito. Eu acrescento às excelentes considerações do amigo J. Pedro uma constatação que, apesar de um tanto quanto óbvia, muitas vezes foge à nossa reflexão quando a gente vai buscar a resposta para essa pergunta. Por que existe a violência no trânsito? Por que ainda há tanta morte no trânsito, né? E a constatação que eu faço, pela sua obviedade que eu comentei, é que o trânsito mata. E a gente acabou se acostumando com isso. Essa é uma constatação com a qual a gente se acostumou de uma tal forma que nos parece até utópico e um tanto quanto distante quando o Brasil decide aderir, por exemplo, à visão zero de mortes no trânsito, proveniente da Suécia, que hoje já se tem falado como uma opção, em vez de se procurar reduzir o número de mortes no trânsito a 50%, como se pretendeu na primeira década mundial de ações pela segurança do trânsito. Depois passamos para a segunda década, que agora vai até 2030. O próprio Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito já está caminhando para este novo propósito. Em vez de se falar em reduzir em 50% o número de mortes no trânsito, a gente passar a defender a ideia de que nenhuma morte é aceitável. E quando a gente fala que nenhuma morte é aceitável, isso, de certa forma, nos surpreende, nos espanta, porque inconscientemente a gente passou a admitir que o trânsito, para que exista e para que funcione, ele tem um coadjuvante. Esse coadjuvante é a perda de vidas no trânsito. Isso choca quando a gente fala isso, mas é uma constatação um tanto quanto presente nas discussões, nos pensamentos e nas ações das pessoas. Tem uma história que eu vou falar rapidamente aqui, só para ilustrar, e que eu já comentei em algumas palestras que eu ministrei, e que me fez uma associação com o trânsito no momento em que eu passei por esse episódio. Eu tinha sido convidado por um amigo meu, também oficial da Polícia Militar de São Paulo, para ir num local aqui em São Paulo em que se pratica aquele paintball, né? Um jogo de aventura, de disparo de arma de tinta, né? Em que você tem equipes que uma compete contra a outra. E quando eu cheguei lá, era a primeira vez que eu estava indo nesse local especificamente, já tinha participado outra vez desse esporte, e eu percebi que tinha várias pessoas lá nesse local que eram adeptos do esporte a ponto de ter roupas paramentadas, equipamentos sofisticados, né, para fazer aquele disparo com arma de tinta. E aí eu não tinha nenhum dos equipamentos, aluguei o equipamento, um colete, aluguei uma arma, aluguei as balas de tinta, e aí fomos fazer a competição. O objetivo era pegar a bandeira do time oponente. E aí, quando nós chegamos num determinado momento, era numa fábrica abandonada, exatamente, nem combinamos, e o Matheus buscou aí o paintball. Quando chegamos num determinado ponto ali do terreno, a gente tinha que avançar, né, para chegar até o local onde estava a bandeira do time oponente. E o rapaz que estava comigo, que eu nem conhecia, mas eu vi que ele era profissional do jogo, ele falou assim para mim: eu tenho uma estratégia. Falei: qual é a sua estratégia? Ele falou: um de nós vai ter que avançar aqui que nem um louco, passando no meio aqui desse espaço. Aí a gente vai desviar a atenção dos outros, eles vão atirar nesse que estiver correndo, e o outro que está aguardando aqui consegue passar pelo lado e aí recupera, pega a bandeira deles e a gente se torna vencedor. Eu falei: bacana, é uma estratégia interessante, eu acho que vai dar certo. Aí ele olhou para mim, viu que eu tinha uma roupa que era de alguém que não era profissional da área, né? A arma que eu estava utilizando também já me denunciava nesse aspecto. Ele olhou para mim e falou: vai você. Eu entrei na brincadeira, falei: tá bom, eu vou. Aí fui, o pessoal atirou em mim, e eu estou vivo aqui para contar a história, porque era bala de tinta, e deu certo a estratégia dele, porque enquanto eu desviei a atenção, ele passou pelo lado, pegou a bandeira e a gente ganhou aquela disputa. No trânsito acontece mais ou menos assim. A gente, de certa forma, se habituou a perder pessoas no trânsito. O problema é quem vai, né?
Porque é fácil a gente falar, vai você. Tem até um vídeo muito interessante, uma campanha educativa fora do Brasil, que mostra justamente isso, que pergunta para as pessoas, qual é o número de mortes aceitável? Porque quando a gente pensa no outro, é fácil a gente pensar num número aceitável. O problema é quando esse número afeta a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, quando a gente sente de perto aquela perda, né? Então, eu acho que a violência no trânsito passa também por essa questão de conscientização. O trânsito mata, mas não precisa matar. E é isso que a gente tem que virar a chave, né? O trânsito não precisa matar. A gente pode conviver de maneira harmoniosa no trânsito, nos diferentes modais de transportes, independente se é um motorista, um motociclista, um ciclista, um motor de caminhão, um motorista de ônibus, um pedestre, e levarmos adiante essa cultura de segurança do trânsito. O J. Pedro Corrêa é um defensor desse termo, já muitas vezes tive a oportunidade de ouvi-lo falar sobre cultura de segurança no trânsito, e é isso que nós profissionais temos o tempo todo como desafio, promover essa cultura de segurança no trânsito em todos os aspectos. Obrigada, Júliver. André, agora a palavra está com você. Legal. Refletindo aqui um pouco do que o J. Pedro, Júliver, né, esses dois gigantes falaram aqui, realmente a palavra que ficou registrada comigo é a banalização da violência do trânsito. Isso é muito forte, porque quando nós, às vezes, muitos de nós passam em acidentes, muitos tiram foto, fotografam, registram, como se fosse algo, compartilham nas mídias, só que ninguém tem o cuidado de parar para saber se aquela pessoa está precisando de ajuda. Vejam que a banalização do trânsito é tão grande. Semana passada teve um acidente no Espírito Santo que dava na CBN, a pessoa bateu em outro carro, matou outras pessoas, ela foi para a festa depois. A polícia teve que pegar a pessoa na festa, porque ela foi na festa, acabou, teve um acidente. Olha que situação, né? Realmente, nós estamos vendo nos jornais todos os dias, e isso nos parece que virou algo realmente normal. Nós nos acostumamos. E é legal que o Júliver e o J. Pedro falaram dessa visão zero. Nós chegamos ainda a ter... assim, às vezes a nossa comunicação, quem morreu foi fulano, mas realmente merecia morrer mesmo, aquele cara sempre dirigia errado, estava bêbado, tinha mais que morrer mesmo. Gente, ninguém merece morrer no trânsito, ninguém, né? Por isso que esse conceito rodovias que perdoa, será que uma pessoa errada também, ela merece morrer no trânsito, né? Será que isso não é algo que a gente precisa mudar o nosso mindset? E aí, J. Pedro, Júlia, Verana e todos que estão aqui nos assistindo, eu fiquei refletindo, veja que a única referência talvez que a gente tenha emblemática da segurança, ela é de 1950, quando o Walt Disney criou o Pateta, né? Estão falando 70 anos, como se o trânsito fosse um lugar para transformar o Sr. Walker. Quando entra no trânsito, eu me transformo. E como se isso fosse um direito. Nós temos direito de nos transformar quando nós estamos no trânsito. Será que é isso mesmo? Né? Será que nós nos transformamos no trânsito ou trânsito? Estou repetindo um pouco as palavras do César Urani aqui. Ou será que o trânsito apenas é um reflexo da nossa cultura e dos nossos hábitos no trânsito, né? Algo que o J. Pedro defende bastante, né? Tanto é que a ONU ela falou recentemente que o novo comportamento do usuário no trânsito, distraído, desatento e sonolento. Poxa, e com a pandemia nós estamos bastante preocupados. Então, é um trabalho da sociedade que nós precisamos mudar. Né? A gente acha que é perigo subir numa árvore e pular que nós vamos nos machucar, mas pegar um carro a 100, 200 km por hora e fazer uma ultrapassagem errada não tem perigo, não tem risco. Né? Então, nós precisamos mudar o nosso comportamento, as grandes lideranças, que é o poder público, precisa puxar esse trabalho, senão nós vamos ficar realmente enxugando gelo, talvez essa seja uma das grandes causas
da pandemia do trânsito se arrastar durante tantos anos. Obrigada, André. André, dando uma contextualizada aí nas respostas, fazendo um fechamento sobre essa questão, né, das grandes lideranças puxarem um assunto que parece que não é visto pela sociedade, né? A sociedade faz vista grossa. Bem, segunda pergunta. Centros de pesquisa, como o IPEA, estimam que o custo Brasil com acidentes de trânsito seja da ordem de 50 bilhões por ano. Para o nosso estado, esse número é de aproximadamente 3 bilhões. A pergunta que não quer calar: não seria melhor e mais barato investir em prevenção? J. Pedro. Olha, Ana, a resposta é mais do que óbvia, que além de melhor e mais barato, a prevenção realmente é o que vai nos gratificar, que vai melhorar a nossa autoestima, que dá verdadeiramente razão de viver, para viver em família, para viver em sociedade, para vivermos em grupos, para, enfim, construirmos uma vida em conjunto, certo? Agora, como isso nunca foi ensinado nas escolas formalmente, não é de se esperar que a sociedade também não tenha uma reação correspondente. Eu conto, já não sei se contei aqui para o André, numa das lives anteriores, mas nós nunca tivemos isso no Brasil. Desde o tempo de Washington Luiz, quando ele dizia que governar era abrir estradas, ou no tempo do Juscelino Kubitschek, quando construiu Brasília e começou a indústria automobilística brasileira, cujo lema era o desenvolvimento econômico a qualquer preço, ou quando tivemos a Revolução de 64, com os militares assumindo e tendo como lema a construção da infraestrutura brasileira. Nós tivemos 3 grandes momentos da história brasileira, mas em nenhum deles a palavra segurança aparece. Era construir estradas, era o desenvolvimento econômico, era a infraestrutura, ponto. Quer dizer, não era com segurança. Então, se ninguém aprendeu na escola, como é que vai passar adiante? Então, isso explica, na minha visão, por que trânsito não é prioridade. Só que isso explica, mas não justifica mais. Eu estou no trânsito há 30 e poucos anos, e há 30 e poucos anos estamos repetindo isso, de maneiras que já era tempo de ter começado, isto sim, um amplo programa de educação para o trânsito, não só para escolas, mas para todos os segmentos sociais da sociedade brasileira. Nós tínhamos que ter educação para o trânsito nas indústrias, nas escolas, obviamente, no nível universitário, para colocar um pessoal importantíssimo nessa história, para colocar nos sindicatos, para colocar nas escolas comerciais, de formação profissional. Enfim, nós temos realmente um papel importante a desempenhar na formação da educação dessa gente. Então, eu digo sempre que, se nós usarmos parte 10%, 20% do que jogamos fora nos custos dos sinistros de trânsito no Brasil, com esse 10%, 20%, nós poderíamos transformar a nossa sociedade numa sociedade mais precavida, mais atenta para as condições de segurança no trânsito e fazer desse trânsito brasileiro uma coisa muito melhor, que é o que todos nós sonhamos. Agora, é preciso dizer que nós já melhoramos em relação ao que já fomos no passado. Se nós compararmos com 30 anos antes, realmente nós temos hoje uma outra situação. Eu me lembro que eu brincava muito há 20 anos atrás, sei lá, e perguntava: quem é que deixa de comprar o peru no Natal para trocar o pneu do seu carro para fazer as férias com a família? Eu diria que hoje essa pergunta já talvez não seja respondida com a mesma clareza.
Então, tem realmente gente, brasileiros hoje, valorizando muito mais airbag, cinto de segurança, pneus, essas tecnologias embarcadas, refletores, suspensão, direção, tudo mais. Isso faz com que nós já estejamos vendo esses tipos de gastos não como custos, mas como investimento. Não é uma verdade ainda absoluta para toda a sociedade brasileira, para todo mundo que dirige, principalmente, mas eu diria que uma boa parte é. Nós ainda temos um problema muito complicado, temos na área de automóveis, claro, mas nas motocicletas, principalmente, que hoje é um dos maiores males do problema do trânsito brasileiro, pelo número de mortos que está registrando a cada ano. Hoje, os motociclistas são os que mais morrem no Brasil. Antigamente, historicamente, sempre foram os pedestres, mas agora realmente os motociclistas estão assumindo essa infeliz liderança. De qualquer maneira, pode-se dizer, sem medo de errar, que já melhoramos, mas estamos longe ainda daquilo que precisamos. Obrigada, J. Pedro. Júliver, suas considerações. A pergunta é se a prevenção não seria o melhor investimento, né? Vamos resumir a pergunta. E a resposta é até tranquila. A questão é a decorrência dessa resposta, né? Porque a prevenção realmente é o melhor a ser feito. E essa prevenção envolve vários aspectos, não só quando se fala em educação, muito bem apontado pelo J. Pedro, às vezes simples ações na área de engenharia, de responsabilidade do gestor, do órgão de trânsito, por exemplo, uma faixa de pedestre bem iluminada, que reduz a possibilidade de atropelamento naquele local, são ações que o órgão de trânsito executa e que muitas vezes não é dimensionada. Porque uma coisa é a gente falar assim, quantas pessoas morreram? A gente tem um número, ainda que ele seja subestimado. A gente sabe que esse número é subestimado. Nós não temos ainda um controle nacional de estatística que realmente contemple a exata dimensão do número de mortes no trânsito. O RENAEST, o Registro Nacional de Estatística de Trânsito, que novamente tem sido colocado como um ponto-chave na gestão do DENATRAN, talvez agora tenha um direcionamento melhor, mas nós ainda não atingimos um RENAEST que represente exatamente quantas pessoas morrem no trânsito. Então, quando a gente fala que são 35 mil, talvez a gente se surpreenda ao acompanhar e melhorar as estatísticas, que esse número vai aumentar para 40, 45, 50, 60. Não tem aumentado o número de mortes, mas porque a estatística melhorou. Agora, a questão é que quando se morrem pessoas, a gente tem, de certa forma, como tabular, como relacionar. A gente sabe quais as pessoas que morreram. E a pergunta contrária, se a gente quiser saber quantas pessoas não morreram, porque os órgãos de trânsito atuaram de maneira preventiva, essa resposta não tem como ser obtida. A gente nunca vai saber quantas pessoas deixaram de morrer. A gente pode ter um comparativo entre quantas morriam no passado e quantas morreram depois de determinadas intervenções. Mas essa diferença não é o suficiente para determinar quantas vidas foram salvas. Ou seja, a dificuldade de se investir na prevenção é porque ela é mais dificilmente palpável. Ela não tem como ser medida. E isso não é só no trânsito. O trânsito é, na verdade, um reflexo de uma das áreas de convivência na nossa vida, mas isso vai ocorrer em todas as outras questões. Na questão da segurança pública, de uma maneira geral, hoje, no âmbito da segurança pública, a gente fala muito em segurança primária, que é a adoção de medidas, inclusive pelo cidadão, que vão facilitar a proteção dos seus bens, a proteção do patrimônio, a proteção da sua vida. Aqui em São Paulo, por exemplo, a Polícia Militar já há muitos anos tem alguns projetos nesse sentido, como da vizinhança solidária, em que faz com que os próprios moradores de determinada região se auxiliem mutuamente, e isso é um campo de segurança primária que muitas vezes não tem como ser medido, porque você não tem como avaliar quantas pessoas deixaram de ser assaltadas, deixaram de ser estupradas, deixaram de ser mortas, porque determinados moradores daquela região agiram de maneira mais coesa, mais compartilhada, mais integrada.
Então, isso vai ocorrer no campo da segurança pública, vai ocorrer no campo da prevenção ambiental, na prevenção securitária, né? E, inclusive, na prevenção de trânsito. Meu filho mais velho tem 25 anos. O primeiro carro que ele comprou, eu falei para ele, coloca no seguro. Ele falou, pai, mas para que colocar no seguro? Vou gastar com seguro. Eu falei, coloca no seguro que vale a pena. Eu sempre coloquei meus carros no seguro. Aí ele colocou. A primeira situação que ele precisou acionar o seguro, que ele viu o cálculo de quanto ele teria gasto com o conserto do carro sem o seguro e quanto ele pagou de franquia por ter o seguro, aí ele me agradeceu. Falou, realmente, ainda bem que eu fiz o seguro, senão eu tinha ficado sem o meu veículo. Então, em várias áreas, o problema da prevenção é a sua quantificação. O quanto que eu vou ganhar por prevenir. E isso, muitas vezes, afasta determinadas pessoas da adoção de providências que poderiam contribuir com um resultado mais significativo na sua vida, inclusive na área de trânsito. Obrigada, Júliver. Ana, posso meter a minha colherzinha rapidamente aí na conversa Sim. do Júlio? Para dizer o seguinte, ele falou do RENAEST e que é impossível a gente medir quantas vidas foram salvas. Isso no Brasil, porque nos Estados Unidos se faz esse tipo de trabalho. Obviamente que não se faz na mosca, não se pode dizer que foram 438, mas o grau de desenvolvimento da estatística americana, certo? Leva a crer que eles têm um número bem aproximado do que pode se salvar de vidas em determinadas situações. É o famoso medir antes e medir depois, certo? Então, nesse sentido, é extremamente importante a chegada do RENAEST para tentar melhorar um dos pontos mais fracos que nós temos no Brasil, que é a questão de estatística. Nós não sabemos sequer hoje, se você fizer uma pesquisa nacional, quantos morrem, quantos se ferem no trânsito de Vitória, para não dizer no trânsito do Espírito Santo, e você vai ter respostas absolutamente absurdas. Certo? Isso significa que não há uma coordenação estatística e muito menos uma coordenação de divulgação que seja confiável e que possa orientar os esforços. Então, foi muito boa a colocação do Júlio sobre o RENAEST e eu quis aproveitar o exemplo americano para dizer o quanto nós podemos melhorar para um dia poder dizer salvamos tantos motociclistas por ano. Perfeito. Obrigada, J. Pedro. Gente, 1h30 vai ser pouco aqui, tá? A gente ficaria aqui, eu acho que o dia inteiro falando de cultura, de segurança no trânsito. Ninguém é levantado aqui não, tá? André, tá com você agora. Vamos lá. Muito bacana aí, tá? Essa puxada sua, Júliver, sobre o RENAEST, sobre controle. Né? J. Pedro complementou muito bom isso daí. E já fica um dever de casa nosso do Movitran para nós já inovarmos e pensarmos numa metodologia de vidas salvas. Né? Já estou registrando oficialmente para a nossa equipe aí todinha do Movitran para a gente pensar numa metodologia dessa. Muito bem disso, isso tudo está me recordando a frase do nosso saudoso Vicente Falcone, né? O pai da qualidade no Brasil. Quem não controla, não gerencia. Né? A frase clássica de todo o processo de gestão. Nós realmente temos um problema gigantesco de não saber as informações, salvo aqui, eu vi que teve um comentário do Valdo, que é o nosso assessor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, nosso assessor de comunicação, e a Polícia Rodoviária Federal, né, do Brasil, ela inovou demais em inteligência na parte de geração de dados. Veja que nós temos hoje dados atualizados em acidentes em rodovias federais, só que nós não temos em rodovias estaduais e muito menos em vias municipais. E não obstante a isso, né, vamos botar o Espírito Santo, não é diferente dos demais, a maioria dos nossos municípios, eles não são municipalizados, eles não têm uma guarda municipal própria, né, para atuar. Isso, o problema da municipalização é muito grande no Brasil, e o próprio boletim de ocorrência ainda é no papelzinho.
É no papelzinho que depois vai ser levado para o computador. Então, às vezes, estamos querendo imprimir ações no trânsito preventivas, olhando dados de 2 a 3 anos atrás, e querendo acreditar que esse cenário é o cenário de hoje. Pelo amor de Deus, não tem condições um negócio desse. Como que nós vamos agir objetivamente, preventivamente, o esforço legal, né, no trânsito, para que as ações sejam, do quilômetro 100 ao 120, nós temos a maior parte dos acidentes. Então, vamos atuar lá. A colocação de radares. Será que existe uma análise técnica dos radares quando são colocados para saber antes quantos acidentes tinham antes, quantos acidentes tem depois? Né? Aí eu vou puxar um gancho para uma outra discussão que ela ainda nos parece ficar meio que na nuvem, né? Aí eu trago aqui, até compartilhando com nossos amigos aqui, Júliver e o J. Pedro, né, que a prevenção, o que existe de volume de recursos, segundo o FUNSET, 5% de toda a arrecadação, né, que existe de multas, de tudo no país, elas devem ser destinadas ao Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito. Veja que um dado, né, segundo inclusive o Denatran, né, de 2011 a 2018, eram para ter entrado 2,9 bilhões nesse fundo, entraram nesse fundo 683 milhões, ficou 2,2 bilhões contingenciados, resultado desse período todo investido. 1,53% foi para educação e 0,02% para a prevenção de acidentes, né? Então, vamos parar a pensar, a nossa cultura preventiva, ela não é boa, a verdade é essa, e os investimentos preventivos são muito aquém do que deveria ser destinado. Então, existe um problema, como nós falamos no início, de falta de priorização desses investimentos. E, realmente, a situação ela vai ficando muito complexa, porque hoje os vulneráveis do trânsito, como muito bem o J. Pedro falou, já representam quase 60% dos óbitos no nosso país, se a gente for somar pedestre, motociclista, e se for somar também os ciclistas, né, e dessa natureza. Então, o cenário de prevenção, a gente precisa tomar a medida rápida. Eu estou otimista do ponto de vista com o RENAEST, que a gente vai começar a ver os números, né? Os números vão aparecer, e quando os números aparecerem, talvez exista uma sensibilização maior de investimento preventivo, para que a gente reduza, né? 60% dos leitos hospitalares, não é novidade, estão sendo ocupados, né, por acidente de trânsito. Isso não é agora, né? Isso não é agora, isso é desde sempre, né? Os hospitais, eles não estão no limite, não, eles sempre estiveram no limite, né? E a maioria desses leitos hospitalares são com motociclista. O motociclista entra no hospital, ele não sai no outro dia, ele fica 30 dias ali, 40, 50, 60, e por aí vai. Então, esse que é o cenário, e é um cenário muito reativo e pouco preventivo. Essa é a realidade, infelizmente, do nosso país hoje. Ana, posso meter a colher? Pode, J. Pedro. Como dizer não para você? Não, acho que é importante também para a gente também não ficar acreditando só em Papai Noel. Quando falamos de RENAEST, é importante nós acreditarmos e incentivarmos muito a vinda do RENAEST, a criação de um serviço realmente competente. Mas nós temos que lembrar como é que é feita estatística de trânsito no Brasil, certo? Você pega um pequeno município do interior do Espírito Santo ou de qualquer cidade brasileira, e onde é que está o registro? Na Secretaria Municipal de Saúde desse município. A secretaria tem a obrigação de identificar a causa-mortes dos acidentes registrados na cidade.
ela passa esses dados para a Secretaria de Segurança Pública do Estado, que manda para o governo federal, manda para o... quem é que pega o órgão que mexe com estatística do governo federal? Esqueci o nome agora, Júlio. É dali que... Não, o DataSUS. Não, é o SERPRO. Do SERPRO, tá. Okay. Ele manda para a matriz mãe, dali o DataSUS pega os dados e faz a estatística de trânsito. Pelo menos até agora, e até onde eu conheço, é assim que funciona. Então, quando se fala no RENAEST, nós estamos falando de controlar, de adequar, de estruturar, de melhorar a qualidade do trabalho numa determinada parte do todo, certo? Mas eu me pergunto como é que nós vamos trabalhar nesses 5.700 municípios, dos quais 85% são municípios extremamente pequenos, sem estrutura, e onde provavelmente a qualidade da informação vai ser um pouco mais dificultada. Eu torço para que haja algum tipo de equação. Não sei se o Júliver, que agora está ajudando lá o Denatran a pensar melhor uma série de coisas, não sei se ele teria alguma informação para complementar. Mas realmente me parece que é uma equação muito complicada, porque perpassa os limites, digamos, do Denatran só em Brasília. Tem que ir para o interior. Obrigada, J. Pedro. O Júlio tem algum comentário aí? Não, vamos seguir. Tem outras perguntas. Vamos seguir. Tá bom aí. Ótimo. Então, tá bom, o negócio tá bom aqui. Vamos iniciar a terceira rodada de perguntas. O acidente, dentro de toda a sua complexidade e abrangência, pode mesmo ser considerado um acidente? Ou seja, um mero fator do acaso, um acontecimento fortuito, inesperado? Qual é a avaliação de vocês sobre isso? J. Pedro. Olha, Ana, eu acho que era bom começar essa rodada aqui, lembrando que desde o final do ano passado, nós temos procurado substituir a expressão acidente de trânsito por sinistro de trânsito, conforme foi a orientação, a aprovação por parte da ABNT. Por definição, o acidente era um fato, um evento inesperado. O termo acidente, de verdade, eu acho que a comunidade ligada ao trânsito questionava muito, porque ele levava a sociedade a entender que aquilo era algo imprevisível e incontrolável, quando, na verdade, não é. Quer dizer, então, convencer a sociedade de que aquilo que a gente chamava acidente não era um acidente, realmente me parece que é um trabalho extremamente importante a ser feito. Mas, para isso, era preciso algum tipo de instrumento. A aprovação da ABNT, ela veio realmente, ajudou bastante, mas ajudou bastante no âmbito da ABNT. Esse é um documento técnico, não é um documento oficial, ele não substitui nenhum decreto, nenhuma lei, nenhum regulamento. Ele tem o seu valor dentro dos limites da ABNT. Pelo que diz a nova denominação do sinistro de trânsito, é todo evento que resulte em dano ao veículo ou à sua carga ou em lesões a pessoas ou animais e que possa trazer dano material ou prejuízo ao trânsito, à via ou ao meio ambiente, em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou em áreas abertas ao público. Quer dizer, essa é uma definição realmente técnica e que talvez seja de difícil assimilação por parte do público. Então, eu diria que a comunidade ligada
a segurança no trânsito, pedia, na verdade, há muito tempo a supressão dessa expressão e a sua substituição por uma outra que representasse melhor o que seria aquilo que a gente chamava de acidente de trânsito. Eu acho que a expressão sinistro de trânsito, ela atende perfeitamente, ou pelo menos me parece que atende bem aquilo que se pretendia. Mas isso é apenas uma parte da solução, porque estamos entendendo que falamos agora de sinistro de trânsito, mas quem mexe com segurança no trabalho, quem mexe em qualquer outro setor de atividade industrial, comercial, em qualquer setor, não toma conhecimento praticamente de que esse nome mudou, porque ele não corresponde a esse tipo, ele não diz respeito a esse tipo de atividades. Então, essa realmente passa a ser agora uma outra encrenca, um outro desafio que nós precisamos vender, que é colocar o termo acidente de trânsito, eliminar o acidente de trânsito e colocar sinistro no lugar desses. Mas isso é um trabalho que eu acho que deveria caber a um... Eu não tenho ideia exatamente que tipo de organismo ou quantos organismos deveriam fazer parte de um trabalho nacional para mudança desse tipo de vocabulário. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso foi em 1997, o NHTSA, que é o Denatran americano, eles determinou que, a partir daquela data, a partir de um evento que houve no estado da Flórida, o NHTSA proibia a utilização do termo acidente de trânsito e passou a chamar em inglês crash, que é colisão. E isso prevaleceu dentro do NHTSA e eu diria que prevalece agora em praticamente... não saberia dizer se em todas as áreas dos Estados Unidos, mas eu diria que é uma expressão que está perfeitamente aceita em praticamente todo o país. A Europa também fala de crashes, mas em alguns países ainda tem uma denominação diferenciada. De qualquer maneira, eu considero que a chegada do acidente, do sinistro, foi importante para eliminar o acidente, mas ainda temos que fazer com que essa nova regra ou essa nova denominação pegue em todo o país. Obrigada, J. Pedro. Júliver, estou falando que esse assunto dá pano para manga. Vamos lá. Agora a gente vai brigar com a gramática, não é com a gramática, mas tem a nova palavra e como que faz a palavra chegar na sociedade. Nossa, eu vou te dizer. Vamos lá. Ana, eu particularmente gosto muito de estudar linguística. E eu procuro saber a origem etimológica das palavras, porque toda vez que a gente usa uma palavra, uma expressão, uma frase, a gente tem por trás disso um significado. E isso vai também repercutir no comportamento, no desejo, no sentimento que a pessoa tem em relação àquilo que ele ouve, que ele lê, que ele vê o tempo todo, né, diante de si. E até antes de falar da palavra acidente em si, a gente pega, por exemplo, o conceito de trânsito, está lá no artigo 1º, parágrafo 1º do Código. Trânsito é utilização. Trânsito é a utilização da via por veículos, pessoas e animais, mas começa com a palavra utilização. E isso acaba transmitindo uma ideia equivocada de que eu posso simplesmente usufruir da via pública. Quando a gente fala em usuário da via, a gente passa essa impressão, entendeu? Essa ideia de que aquilo está ali para o nosso gozo, para o nosso uso, para a nossa satisfação pessoal. Então, eu sempre, ao falar do conceito de trânsito, provoquei essa reflexão dos meus alunos, sempre que possível, para dizer o seguinte, que trânsito não é só utilização. Ainda que a gente possa falar que é a utilização, mas ela é a utilização que depende da observância de determinados critérios. É uma utilização compartilhada, para começar a conversa. Né? É uma utilização compartilhada, que deve ser harmônica e assim por diante.
Em relação à palavra acidente, o J. Pedro apontou muito bem aí que nós tivemos uma alteração da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NBR de número 10.697 era de 1989 e tratava da terminologia de acidente de trânsito. Foi alterada em 2019 sem que houvesse uma alteração da palavra acidente. E no final do ano passado, em 2020, nós tivemos a substituição de acidente por sinistro. E o J. Pedro leu aí qual é o conceito hoje de sinistro na NBR 10.697 de 2020. E aí eu aproveito para destacar que justamente a definição anterior, quando falava que é todo o evento, ele tinha um acréscimo, era todo evento não premeditado. Então, a palavra acidente, que era definida nessa norma brasileira desde 1989, a ela era atribuída uma adjetivação de ser algo não premeditado. E mesmo que as pessoas não conhecessem essa norma técnica, não soubessem que existia uma definição para a palavra acidente, era assim, ou a gente pode dizer até que até hoje é assim que as pessoas pensam quando se deparam com a palavra acidente. É algo que não foi premeditado. Então, a sua pergunta no início, Ana, veio muito bem a calhar, porque quando você usou a palavra fortuito, essa é a adjetivação que se relaciona com a definição antiga da palavra acidente. Quando alguém se envolve num sinistro de trânsito, usando agora a terminologia mais atual, e você vai perguntar para a pessoa que ouve, você fala, o que aconteceu com você? A pessoa costuma responder assim, foi um acidente. Né? A simples resposta, foi um acidente, já está embutida dentro dela uma certa justificativa, do tipo, eu não queria. Se eu pudesse, eu teria evitado, mas eu não queria, não foi premeditado. Né? Então, a definição se encaixa a essa concepção, a esse significado, como ocorre em qualquer outra palavra, como qualquer outra expressão. Uma curiosidade aqui, o nosso Código de Trânsito atual, se vocês pesquisarem a palavra acidente, vocês vão perceber que ele tem um total de 33 menções à palavra acidente. Então, uma das questões que deveria ocorrer, já dando sequência ao comentário do J. Pedro, para que essa terminologia técnica fosse adaptada também para a gestão de segurança viária, seria a substituição na lei, no CTB. Como foi uma mudança recente, então agora se espera que em algum tempo, em algum momento, haja essa intenção legislativa de substituir a palavra acidente na Lei 9.503. Alguns órgãos de trânsito cientes da NBR 10.697 já têm feito as suas próprias adaptações, inclusive nos boletins de ocorrência. Eu tenho conhecimento de vários órgãos de trânsito que já adaptaram os boletins para não colocar mais BOAT, que era o termo normalmente utilizado, boletim de ocorrência de acidente de trânsito, e sim colocar sinistro de trânsito, embora a sigla não fique muito confortável quando você troca o BOAT, trocando o A pelo S, né? Assim, o sonoro não fica muito bom. Mas, de qualquer forma, há necessidade de começar a incorporar essa mudança, não apenas por ser uma palavra que foi substituída, porque isso pode parecer mero detalhe, mas é qual o significado que há por trás daquela palavra. Nós, profissionais do trânsito, com muita frequência, acredito que o Movitran também já levantou esse debate por diversas vezes, costumamos falar desse tema. Um grande amigo nosso, que é o Dr. Cássio Norato, promotor de justiça do Paraná, já há muitos anos que não utiliza nas suas peças no Ministério Público da palavra acidente, ele tem utilizado a palavra evento de trânsito, e aí, conforme a condição subjetiva daquele que se envolveu na ocorrência, ele coloca evento doloso ou evento culposo. E eu escrevi um texto há uns 10 anos, mais ou menos, que fica aqui como sugestão para aqueles que quiserem pesquisar, que ainda não leram esse texto. Se colocarem na internet esse título que eu vou falar agora, encontram em vários sites, em que eu escrevi: o acidente de trânsito é necessário ou contingente? Porque contingente é uma palavra que significa exatamente o oposto de necessário. Contingente é aquilo que ocorreu, mas não havia necessidade de que tivesse ocorrido. Se, por exemplo, cai uma fruta de uma árvore, esse fato é um fato necessário por causa da lei da gravidade, mas não é necessário que essa fruta caia da árvore em cima da cabeça de alguém. Se cai em cima da cabeça de alguém é porque, de uma forma contingente, essa pessoa estava passando naquele momento
debaixo daquela árvore. Então, você teve ali o encontro daquelas duas situações. Trazendo isso para o nosso dia a dia, a pergunta é, se o motociclista cai da moto e bate a cabeça, é necessário que ele morra? Depende. É necessário que haja ali uma transferência de energia cinética do chão para o corpo dele, para a cabeça dele. Mas se ele tiver de capacete de segurança, talvez aquele trauma seja contido, né? Então, não há a obrigatoriedade de que ele sofra um trauma craniano caso ele esteja utilizando o capacete. E aí a gente pode utilizar esse mesmo exemplo para diversas outras áreas em que, a partir das ações, a partir das escolhas, nós não teremos o resultado daquele fato, daquele sinistro, tá certo? Obrigada, Júliver. André. Muito bacana essa... Eu fiquei feliz com essa pergunta, né? Porque nós temos o objetivo aqui, né, JP e Júlio, tentar reverberar, né, essa comunicação. Ela realmente não é fácil, porque ela cristalizou muito essa palavra acidente, né? Então, todos nós temos o desafio. Eu lembro, hoje eu estava com a grande empresa aqui, a gente conversando, uma outra grande empresa mineradora, para discutir o programa de redução de acidentes. Então, já começa pelo nome, né? Tudo é programa de redução de acidente. Então, como você disse do boate, né? Isso vai ter que sair um pouco do nosso vocabulário, e parece que é realmente uma coisa assim, mas não é. Tem toda uma contextualização, uma questão psicológica por trás, né? Que tem um peso muito grande. E interessante que na indústria, também a gente ministra aulas aí de engenharia e segurança do trabalho, isso já é bem cristalizado, a questão de evento indesejado. Dentro da gestão de risco, tem até a norma ISO 31001, né, que trata de gestão de risco, né, 39 de segurança viária. E a gente fala muito disso daí, de evento indesejado. E estava recordando, né, assim, porque o acidente, e agora entendendo o sinistro, ele faz parte de uma escolha, né? Houve uma escolha naquela questão. Então, não é porque a pessoa não teve, né? Teve até uma campanha do Maio Amarelo de anos atrás, que foi da escolha. Eu acho que é interessante a gente discutir isso, porque quando a gente estuda toda a parte de eventos indesejados, de sinistro, né? Isso não acontece por acaso, né? Só trazendo aqui, isso daí é lá de trás. Quando a gente vai lá desde 1930, começaram os primeiros estudos, e que essa frase, eu gosto muito dessa frase que diz: o acidente manda o recado, e o recado é o quase acidente, né? Então agora vamos pensar sinistro. Então, algo para ocorrer, normalmente ocorre diversos pequenos eventos indesejados. E os últimos estudos foram da década de 70, né, que a gente chama da pirâmide de Bird. O que significa isso? Que 30 mil, né, vamos botar probabilisticamente falando, 30 mil eventos indesejados, eles, na linha do tempo, podem culminar num acidente. Por isso que empresas de alto nível, toda organização de alto nível, de alto padrão, ela não trabalha no acidente, ela trabalha nos pequenos eventos indesejados, que são os comportamentos. Porque quando esses comportamentos eles vão se acumulando na linha do tempo, probabilisticamente, isso vai levar a um acidente. Trazendo para o nosso contexto social, é aquele condutor que um dia ele toma um copinho de cerveja e vai dirigir. Não, estou bem. Aí no outro dia ele toma 2. Aí no outro dia ele está apressado, ele cola atrás do carro. É como se fosse no caderninho dele da segurança, vai contando ali 1, 2, 3. Aí no outro ele está no celular, 4, 5. Aí lá na frente acontece o acidente. Poxa, que pena, aconteceu o acidente. Não, tem todo um histórico por trás, né? Aquele acidente ele não nasceu naquele dia. Provavelmente ele pode ter nascido há 1 ano, 2 anos atrás, de sucessivos comportamentos inadequados. Então, resgatando, o acidente não é um acidente, ele foi uma escolha. Muito bom. Acidente não é acidente, ele é uma escolha, isso é para ficar aqui para quem está nos acompanhando, e para virar mantra. Acidente não é acidente, ele foi uma escolha.
Próxima pergunta. Nossa legislação de trânsito passou por alterações recentes e relevantes em prol da vida. Mas para a sociedade ainda existe um grande ato entre as regras e a aplicação por parte dos usuários. Qual a avaliação de vocês sobre impunidade versus penalidade / consciência no trânsito? Nós ainda estamos longe de fechar essa equação? J. Pedro. J. Pedro, liga o seu microfone, por favor. Está ligado aqui, não está, não? Agora Não, foi. Agora foi. Agora foi? Agora foi. Ok. Ana, se nós nos dermos conta de que para quase 30% da frota rodante do Brasil não paga IPVA, certo? É de se imaginar que grande parte desses e muito de outros segmentos não conhecem nada, praticamente, de lei de trânsito do Brasil, de Código de Trânsito Brasileiro. Eu me arriscaria a dizer que uma boa parte dos brasileiros não tomou conhecimento das mudanças do Código agora no 12 de abril. Então, de verdade, nós não vamos esperar que essas coisas passem impunemente. Agora, tem um ponto que é muito importante na minha visão, é que não é que não vale, claro, você precisa ter uma boa legislação de trânsito, mas se você não tiver fiscalização eficaz, atuante, realmente você fica com a perna quebrada, porque você tem uma boa lei, mas você não tem uma fiscalização. E esse é, na minha visão, um dos maiores males da problemática do trânsito no Brasil. A falta de uma efetiva fiscalização. Então, dá para dizer que nós até melhoramos ao longo dos últimos anos. Se compararmos aí os últimos 20, 30, ou 30, 20, 10 anos para cá, nós vamos ver que nós temos tido uma melhoria na legislação do trânsito, nós temos havido uma divulgação realmente bem maior por parte dos meios de comunicação, da mídia social, especialmente depois do surgimento da mídia social, e isso trouxe realmente um grau de informação maior às pessoas e talvez até um constrangimento maior a quem é o usuário mais intenso do trânsito, no sentido de cumprir com as leis de trânsito. Mas é o tal negócio, se o gato não estiver atento, é óbvio que o rato vai sempre fazer a festa. E um dos problemas que eu vejo realmente no trânsito brasileiro e que me bato bastante é sobre a estrutura de como está feito o Sistema Nacional de Trânsito no Brasil. Eu me lembro de ter participado já de uns 2 ou 3 grandes esforços no sentido de mudar a estrutura do Sistema Nacional de Trânsito, de criar uma agência nacional de segurança no trânsito, de mudar realmente o formato disso que nós temos hoje, o que evidentemente não é muito fácil, mas que realmente resultou até agora em nada. Eu me lembro que houve alguns trabalhos que foram realmente muito bem feitos e que estão provavelmente nas gavetas da Casa Civil do governo brasileiro. Então, é importante dizer que, realmente, se nós quisermos que a lei seja obedecida, que a lei seja realmente ajude a sociedade a se proteger melhor, é preciso que nós saibamos divulgá-la, convencer a sociedade de que isso é para o bem dela. Eu me lembro que uma vez eu estava na Suécia com a equipe da Rede Globo de televisão e documentamos uma blitz da polícia sueca. Era 11 horas da manhã e eles pegaram um motorista bêbado. Eu perguntei se poderia entrevistá-lo para a televisão, ele topou, e eu perguntei, o senhor, por que foi multado?
Ele disse, porque eu bebi. O senhor achou justa a multa? Achei. Eu realmente errei. É o tipo da coisa que a gente não veria jamais no Brasil. É uma conscientização que me parece realmente muito importante. Então, mas para que isso funcione, é preciso que todo o sistema trânsito, tudo aquilo que gira em torno do trânsito tenha consistência, esteja ligado. É o que eu chamaria de visão sistêmica do trânsito. Então, para dizer que esse é um calcanhar de Aquiles. Foi pior? Muito pior. Antes, realmente, eu diria que a coisa realmente era bastante brava. E hoje nós já temos aí uma situação caminhando para melhor, mas temos também, pontualmente, no momento atual, alguns desconfortos muito grandes, como o que nós temos visto por parte de Brasília, que rema contra o trânsito, com decisões que são contra a segurança no trânsito. Não é nem que ajudem, não precisa nem ajudar muito, mas não precisava também ser tão contra como nós temos visto ultimamente. Então, eu acho que a hora que nós tivermos no Brasil uma vontade política maior por parte do andar de cima, por parte do autogoverno brasileiro, nós certamente vamos ter um trânsito melhor. Não nos faltam recursos, não nos faltam gente capacitada para tocar o trânsito, não nos faltam prática, e obviamente que dados e informações, ainda que não sejam tão completos, são mais do que suficientes para fazermos do nosso trânsito um trânsito muitíssimo melhor. Obrigada, J. Pedro. Júliver. Muito bem. Eu vejo assim, Ana, existe uma questão conceitual e uma questão cultural em torno da obediência à legislação e a consequente análise sobre impunidade. No ano passado, a Movitran fez aí uma série de lives com vários profissionais. Eu fui convidado pelo André para falar em uma dessas lives sobre a importância da legislação de trânsito, né? E eu destaquei justamente isso, e vou aqui fazer uma breve lembrança do meu comentário na ocasião, de que a lei já parte do pressuposto de que aquele comportamento não é atendido de maneira natural, né? A lei já começa partindo da premissa de que ela não é seguida, porque se ela fosse seguida não precisaria ter lei, né? Então, para que a gente precisa de lei para determinar um comportamento que muitas vezes é necessário para a nossa própria sobrevivência? Tem gente, por exemplo, que na discussão sobre a Lei 14.071, quando eu falo tem gente, não é o profissional de trânsito, obviamente, mas o cidadão de maneira geral, que passou a questionar sobre as mudanças do transporte de crianças em veículos e até a intenção do presidente, na ocasião, de retirar a multa e mudar para advertência por escrito. Mas foi interessante a gente perceber como algumas pessoas faziam análise da lei partindo da seguinte ideia: quer dizer que agora, então, eu não preciso mais usar a cadeirinha, porque não vai ter multa, vai ter só advertência, né? Ou seja, as pessoas utilizam o dispositivo para transporte de crianças porque isso vai garantir a vida dos seus filhos, ou porque isso está obrigatório pela lei, ou porque isso, ao estar obrigatório pela lei, vai acarretar uma punição para a pessoa. Por isso que eu falei no início dessa minha fala que existe uma questão conceitual e uma questão cultural, porque isso também varia de país para país, né? Muitas vezes a gente percebe, principalmente aqui no Brasil, que não havendo lei que determine ou proíbe algum comportamento, as pessoas não adotam aquela atitude que é prevista na lei. E mais do que isso, se elas não veem que há punição, e se elas não percebem que a punição é efetivamente aplicada, existe uma certa omissão, um certo afastamento por parte das pessoas em relação ao cumprimento da norma, né? Um exemplo simples aí, como eu falei do dispositivo de transporte para criança, a gente pode ver também no cinto de segurança. Com o tempo, a partir de 1998, quando entrou em vigor o atual código, as pessoas passaram a se acostumar a utilizar o cinto de segurança no banco da frente. Mas mesmo as pessoas que utilizam no banco da frente, todas as vezes que entram no veículo, ainda há uma certa resistência em utilizar no banco de trás. Ou seja, não foi a sensação de que aquele comportamento é seguro que mudou efetivamente o comportamento,
mas foi a fiscalização, e nisso eu concordo com o JP, da necessidade de uma fiscalização constante. E aqui eu aproveito para ressaltar e enaltecer o trabalho dos agentes de trânsito, principalmente dos agentes municipais de trânsito, porque, diferentemente da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Rodoviária Estadual, das polícias militares, que surgiram com uma destinação, uma missão constitucional diferente, que é a segurança pública de uma maneira geral, e na qual se inclui a atividade de policiamento de trânsito, porque não há como separar segurança viária de segurança pública. Os agentes municipais de trânsito e também os agentes estaduais de trânsito, dos de trânsito, mas de toda forma, os agentes civis estruturados em carreira, que prestaram concurso para ocupar um cargo ou emprego, eles são realmente diferenciados, porque a vocação deles já foi para cuidar do trânsito, para cuidar das pessoas na via pública, e muitas vezes eles não são reconhecidos por esse trabalho que realizam. Muitas vezes os agentes de trânsito são vistos apenas pela consequência negativa decorrente de um comportamento infracional. Porque quando a pessoa é multada, a culpa nunca é do agente de trânsito. A culpa é de quem cometeu a infração de trânsito. E o agente de trânsito não está na rua apenas para autuar alguém, apenas para sancionar. Aliás, a maior parte da atividade diária de um agente de trânsito é fazendo outras coisas, prestando outros tipos de serviço que não autuando. Ele está prestando informações ao cidadão, está auxiliando travessia de pedestres, está coordenando o trânsito nos cruzamentos não semaforizados, está empurrando carro quebrado na rua, está auxiliando a mobilidade urbana. Mas muitas vezes eles são apenas vistos como aqueles que são responsáveis por provocar a punição de quem descumpriu a lei. Então, mais uma vez aqui ressalto que há uma questão conceitual e uma questão cultural em torno dessa análise sobre impunidade no trânsito. Ressalto também a questão das punições de caráter criminal, que aqui no nosso Brasil abrange a obrigatoriedade da gente avaliar sob um prisma mais amplo, porque é fato que o sistema penitenciário caótico que nós temos no Brasil não é um ambiente adequado para os criminosos do trânsito, muito embora eles mereçam ser punidos pelos crimes praticados, pelo homicídio, pela lesão corporal, mas para que isso ocorra, também há que ter um ambiente adequado para o cumprimento dessas penas. Porque hoje o tanto de pessoas que estão com um mandado de prisão ativo, esperando serem encarceradas por diversos outros crimes, o nosso sistema penitenciário nem comportaria o total de pessoas que estão soltas por outros crimes praticados. Então, será que o sistema penitenciário hoje no Brasil é o local adequado para a privação de liberdade dos criminosos no trânsito? Então, a gente tem que avaliar também, quando se fala em impunidade, qual é a punição que a gente espera para essas pessoas. Então, tem um longo caminho para a gente percorrer, e toda vez que eu sou instado a me manifestar, eu me sinto honrado de, pelo menos, trazer alguns temas para a análise e reflexão das pessoas que nos ouvem. Obrigada, Júliver. André, como é que você vê essa questão? O assunto realmente ele é complexo. Eu lembro, Júliver, que quando a gente fez aquela live, você muito bem explicou, e esse finalzinho seu, você vê o que é uma visão de ecossistema, né? Se realmente a lei ela for seguir dentro num caráter punitivo mesmo carcerário, nós podemos criar um caos ainda maior do que existe. Se a gente for pensar no ecossistema de uma forma geral, isso é algo a ser considerado, que às vezes quem está nos ouvindo pode não ter essa dimensão toda, né, dessa questão. E assim, o que eu acho também, que a sociedade ela tem que entender que a lei ela não é um máximo, ela é um mínimo e a ser seguido. Eu lembro que quando a gente conversa, às vezes com a pessoa, aquela placa de 60, eu posso chegar até 60? Não, peraí, 60 não é um alvo. Ele está achando que é a meta, entendeu, JP? Não é 60. Isso vai depender do cenário. Se estiver chovendo, você não pode chegar a 60. Entendeu? Então, já começa por aí. E aí eu vou repetir a nossa live do dia 29 com a nossa embaixadora do Maio Amarelo aqui no Alzilene, quando uma pessoa foi argumentar com ela, perguntando sobre as regras de trânsito da cadeirinha. Mas vem cá, como é que é a cadeirinha, qual a idade? Ela com toda a boa vontade explicando e tal.
Mas me fala, qual que é o valor da multa se eu não comprar a cadeirinha? Aí ela falou, aí, até que a multa não é tão cara não, né? Porque a cadeirinha, é cara uma cadeirinha, né? Gente, pelo amor de Deus. Estava fazendo conta de comprar a cadeirinha para o filho, né? O filho, não sei, e um valor da multa. Então, é um negócio inadmissível, né? Nós temos isso na nossa sociedade, né? Se não existir mais lei seca, então agora pode beber? Não, não é isso, pelo amor de Deus, né? Então, são questões de hábitos, né? Eu acho que isso está muito ligado ao hábito. O nosso hábito ele não cristalizou, né? O Júlio muito bem falou, o cinto obrigatório, né? Júlio J. Pedro, está desde 1998. Aí no banco da frente tem uma adesão de 70%, no banco de trás, a última pesquisa diz que não chega a 10%. Não chega a 10%. Né? Então, pelo amor de Deus, né? Todos nós estamos no nosso carro. Quem é aqui que está nos ouvindo que fale, pessoal, você que está aqui no banco de trás, bota o cinto. Né? Quando a gente entra no carro, a gente coloca, isso é hábito, isso é mudança de hábito. Né? A lei, ela está aí muito bem elaborada, pode ter coisa para melhorar, mas ele é um guia. É lógico que existe uma sensação de impunidade, existe. Que os crimes de trânsito, às vezes, podem ser morosos, para julgamento, uma série de coisas, né? Às vezes fala-se em fábrica de multas dos radares, a gente ouve muito falar isso, né? De alguma forma pode ter razão, mas será que também não existe uma fábrica de infratores? Né? Infelizmente, então a gente tem que saber pesar e dosar para nós fazermos o nosso... Eu lembro das palavras do César, quando a gente trocava alguma ideia, que, às vezes, no trânsito, o nosso maior problema é a palavrinha chamada expectativa. O que é a expectativa do trânsito? Eu tenho a expectativa de que o governo melhore a lei, eu tenho a expectativa de que existe uma política. Quando você cria expectativa, você está criando uma mudança em relação a outra pessoa. Você não pode criar expectativa, porque você vai ser frustrado. O que nós precisamos é criar metas e objetivos para nós, porque isso está no nosso nível de controle. Entendeu? Então, isso tem que começar da gente. O que eu posso melhorar no trânsito? O que eu posso mudar no trânsito junto com a minha família, junto conosco, né? A questão da pontuação. Tem gente que você vai conversar, aumentou o ponto agora. Não, como é que é? O que é ponto na CNH? A pessoa não sabe, ela não tem noção, ela está dirigindo, ela não sabe as regras de trânsito. Entendeu? Então, a pessoa tem que procurar conhecimento, ela é usuário do trânsito. Então, repito, as leis de trânsito não é o máximo a ser seguido, é o mínimo a ser seguido, porque acima da lei existe a segurança, está acima da lei. Obrigada, André. Bem, e assim a gente chega à última pergunta. Considerando o momento único que estamos vivendo, como vocês avaliam o impacto da pandemia? E agora a gente está falando da pandemia da Covid, no comportamento dos usuários do trânsito, quer ele seja um condutor de veículo, um motociclista ou um pedestre, ou um ciclista. Quais as lições que deveremos levar de tudo isso para transformarmos cada vez mais o nosso trânsito em um cenário mais humano e seguro? J. Pedro. Olha, Ana, acho que está bem claro que, desde que começou a pandemia, realmente houve mudanças sensíveis no comportamento dos usuários do trânsito. Quer dizer, no começo, a gente teve uma redução do trânsito, principalmente nos centros urbanos, tinha aquela coisa de não ir trabalhar, aí criou-se o home office como sendo realmente a grande solução para aquele problema pontual do início, e que continua até hoje, que provavelmente vai agora perdurar por muito tempo, se é que vai acabar um dia. Mas houve também uma redução de veículos
nos centros da cidade, houve o aumento das bicicletas, houve a discussão de ciclofaixas, de ciclovias, da instalação, houve muito mais discurso do que prática, muito mais trovão do que chuva realmente nesse campo, mas ainda assim, digamos que o pessoal da bicicleta aproveitou bem para tentar tirar o melhor proveito nesse sentido. Os patinetes e outros modais dessa área acabaram chegando, mas acabaram saindo também relativamente rápido de cena. Então, houve também, obviamente, que uma redução imediata, claro, diminuiu o movimento, diminuiu o número de sinistros de trânsito também. Mas, pelo jeito, eles já estão retornando aos patamares antigos que nós tínhamos antigamente. Eu percebo também que algumas grandes cidades, principalmente as cidades maiores do país, procuraram fazer ajustes no campo da velocidade, e acho que isso é realmente, se confirmar como uma tendência vencedora, uma conquista muito grande do trânsito brasileiro. Só para dar uma ideia, aqui em Curitiba, onde eu moro, a prefeitura está colocando praticamente toda a cidade numa velocidade máxima de 50 por hora. Tem algumas exceções, por exemplo, a rodovia que vai para o aeroporto, que vem até o centro da cidade, ou uma ou outra tem uma velocidade de 70 por hora. Mas há um número bastante grande já de vias de grande movimento a 60 por hora, 15% de todas as vias de Curitiba atingem a 50 por hora, 49%, praticamente a metade das vias de maior velocidade são a 40 por hora, e 30% das artérias de Curitiba principais estão com velocidade máxima estabelecida em 30 por hora. Por que eu estou citando isso? Porque quando uma grande cidade inicia uma experiência como essa e dá divulgação, outras cidades menores acabam seguindo o exemplo. E isso é bom para o trânsito, e isso é bom para todo mundo, na verdade, porque a sociedade acaba, obviamente, se beneficiando disso. Obviamente que muitos da própria sociedade não entendem e até protestam contra uma velocidade de 50, de 40 ou de 30 por hora. E aí está um dos pontos que eu queria chegar, que é a importância da comunicação, de você saber convencer a sociedade de que isso é feito em benefício dela própria sociedade. Certo? Agora, para isso é preciso que você tenha argumentos, para isso é preciso que você tenha um bom planejamento, que você faça com a devida antecedência a preparação da sociedade para isso, que você junte bons exemplos que possam servir de modelos para outros segmentos da sociedade. Enfim, há toda uma conjuntura muito grande atrás disso. Então, resumindo a resposta, a pandemia mudou, veio para mudar realmente comportamentos daqui para frente, e eu acho que nós podemos tirar, sim, boas lições e aplicá-las em benefício do próprio trânsito. Mas, para isso, é preciso que haja competência gerencial, que haja não só criatividade, mas muito trabalho em cima da comunicação para que isso possa produzir os melhores resultados. Obrigada, J. Pedro. Júliver, está com você agora. É fato que a pandemia mudou as relações interpessoais em vários aspectos. E teve mudança que a gente aprendeu a conviver e que muito provavelmente não voltaremos às condições anteriores de convivência, né? Prova disso é essa live que está acontecendo agora aqui. Já é o quarto encontro que eu estou participando hoje, fora os outros aí da semana. De manhã eu representei o presidente do Detran de São Paulo no Fórum Paulista de Secretários Municipais de Trânsito. Aí, à tarde, tive reunião do Penatrans, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões de Trânsito, lá com o doutor Frederico, que fez o encontro lá de Brasília.
na sequência uma live com a OAB de Goiás e agora com o Movitrans do Espírito Santo. Ou seja, em 4 estados diferentes no mesmo dia. Né? Teve outro dia que eu participei de uma live com o Celso Mariano, da Tecnodata. Eu pedi licença para ele sair da live com ele, ele ficou falando, eu dei 15 minutos de entrevista numa outra live, voltei, continuei. Essa questão de live hoje, isso aí modificou totalmente o processo de ensino-aprendizagem, de interlocução, de transmissão de informações, de aprendizado. Então, desde as crianças, aí, meu filho mais novo tem 5 anos, ele assiste aula pela internet, né? Então, isso que ocorreu por conta da pandemia também vai afetar o trânsito. E eu vou destacar aqui algo que, pelo menos, é a minha percepção e é algo que eu espero que aconteça. Eu creio que a pandemia vai nos possibilitar, além dessas mudanças da maneira de se relacionar com as outras pessoas, vai possibilitar, de uma maneira mais intensa, o olhar para o outro. Né? Aquilo que hoje a gente está vivenciando desde o ano passado, de ter pessoas do nosso convívio, alguns de nós já passamos pela doença ou perdemos entes queridos pelo vírus, isso faz com que a gente tenha um exercício maior de empatia. E eu acredito e espero que isso tenha repercussão no trânsito, porque o trânsito é uma decorrência das outras relações, né, interpessoais. Nesse sentido, eu destaco aqui justamente as 2 palavras utilizadas no tema do Maio Amarelo 2021, que são as palavras respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito, porque elas têm tudo a ver com esse meu anseio de que a pandemia nos auxilie a aumentar a preocupação e a constância de olhar pelo outro. Eu falei anteriormente que eu tenho um interesse, uma curiosidade pelo assunto da linguística, né? E a palavra respeito tem uma origem etimológica interessante, porque vem do latim respecto. A palavra pecto é a mesma que originou a palavra espectador. Então, pecto significa olhar com atenção. E o re na frente de respeito é olhar de volta com atenção. O respeito, utilizando uma analogia e uma frase do trânsito, a gente pode dizer que é uma via de mão dupla, porque o respeito depende desse olhar para o outro e ter de volta esse mesmo olhar. Né? E a questão da responsabilidade é uma palavra que eu, em várias palestras, sempre ressaltei, porque, na minha opinião, sempre faltou no artigo 1º, parágrafo 2º do CTB, esta palavra, porque ele diz o seguinte, que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos de trânsito. E quando coloca essa contraposição de direito e dever, transmite a ideia de que as pessoas podem apenas exigir o cumprimento desse direito, exigir dos órgãos de trânsito que façam de tudo para garantir esse direito, mas que eles não tenham a necessidade de adotar um comportamento seguro. Então, eu sempre falei que faltou no artigo 1º, parágrafo 2º, a palavra responsabilidade, a exemplo do que consta na Constituição Federal, no artigo 144, ao tratar da segurança pública, porque lá diz que a segurança pública é um dever do Estado e é um direito e responsabilidade de todos. Eu falava isso desde que o Código entrou em vigor, e aí eu tive uma satisfação muito grande quando, em 2014, a Emenda Constitucional 82, e mais uma vez aqui enalteço essa mudança constitucional, porque trouxe também a figura do agente de trânsito com uma importância constitucionalmente assegurada, né? E esse parágrafo 10 do artigo 144, da Emenda Constitucional 82, trata justamente de segurança viária. Então, a gente pode dizer que, a partir de 2014, a segurança viária passou também, de maneira taxativa, na lei maior do nosso país, a ser algo de responsabilidade, porque ela se encontra num artigo que começa dizendo que segurança pública é também responsabilidade de todos. Né? Então, o tema do Maio Amarelo vem bem a calhar, porque me permite fazer uma reflexão nessa última pergunta, fazendo essa associação sobre o que a pandemia pode nos trazer. Se a gente pode falar de benefício, né? Porque é difícil falar de benefício numa pandemia como a qual o mundo inteiro está vivendo, né? Mas se a gente pode trazer alguma lição da pandemia, eu diria que é esse olhar pelo outro, aumentando o nosso respeito e a nossa responsabilidade pelo trânsito seguro. Obrigada, Júliver. André, sua consideração.
Refletindo um pouco aí que os dois gigantes aí falaram, né, JP, do Júlio, tem uma frase clássica que a gente usa muito na área de segurança, que é: eu cuido de você, você cuida de mim e nós cuidamos de todos, né? Trazendo para o nosso dialeto, aqui é: eu respeito você, né, da campanha, você me respeita e nós nos respeitamos, né? Que o trânsito ele seja um ambiente de colaboração, não competição, né? Dentro do que Júlio falou, não seja um lugar de consumo. Eu vou para o trânsito para consumir o trânsito. Não, você vai para colaborar com o trânsito, né? Que não seja um ambiente de espaços. Se a pandemia realmente deixou um legado, eu creio que é muito mais difícil nós ficarmos usando máscara todo dia, ficarmos confinados em casa, do que resolvermos seguir as regras de trânsito. Com certeza é muito menos complexo. E nós estamos passando por isso, né? Uma coisa que chama muita atenção no legado da pandemia é a percepção de risco. A sociedade um estalo e ela passou a perceber o risco do vírus, né? E isso é um legado importante, porque quando a gente fala de trânsito, talvez uma das coisas que ainda falte para nós evoluirmos na cultura é a percepção de risco no trânsito. Então, a esperança é que o ser humano ele não congelou. Ele tem como mudar e passar a perceber o risco no trânsito, né? Os meios de comunicação, eles têm um papel fundamental, porque eles trabalharam pesado e estão trabalhando pesado na parte de comunicação, né? Que essa comunicação, ela continue e que o trânsito realmente seja uma prioridade, né? Que todos nós possamos entender e perceber o trânsito não como um lugar estressante. Aí sim, só para fechar, o que eu chego um pouco à conclusão, o que a gente poderia, como é que melhora o trânsito, né? Todo mundo fica perguntando. E esse dia eu falei com a turma, o problema do trânsito chama pontualidade. Tem uma regra aí, a melhor coisa para resolver o trânsito é a regra do 30 minutos. O que é 30 minutos? Gente, todo mundo fala que o trânsito é um lugar estressante. Só que aí até o J. Pedro falou, né? E a gente sabe que a maior causa de acidente chama velocidade. A maior parte das questões de velocidade, se não bastasse o hábito, é o chamado pressa. Que a pessoa tem pressa, que a pessoa está atrasada, tem que chegar logo. Então, por que não nós nos planejarmos? A gente sempre fala que a pessoa entra no trânsito, mas ela precisa entrar antes. Tudo começa antes, o planejamento. Então, por que nós, a partir de agora, nós não usamos a prática de começar, tudo que a gente for fazer para entrar no trânsito, vamos botar o reloginho 30 minutos mais cedo, 15 minutos mais cedo. Gente, você pode ter certeza que nós vamos entrar no trânsito, vamos escutar aquela musiquinha, nós vamos dar um joinha para as pessoas que estão passando lá do nosso lado, daqui a pouco você está dando beijo, pode passar na minha frente, eu não estou atrasado não. Pedestre, atravessa aqui, vou esperar um pouquinho, você vai curtir o trânsito. Então, isso para mim, hoje é um dos maiores desafios, porque no Brasil a gente não tem essa cultura da pontualidade. Eu acho que existe uma correlação muito forte entre pontualidade e questão de segurança de trânsito. Então, uma das coisas que eu estou chegando a essa conclusão que é isso, é a regra dos 30 minutos. Vamos começar antes, vamos mudar o nosso hábito, né? Vamos estar mais preparados para o trânsito e vamos encarar o trânsito como um momento importante para nós podermos desfrutar de forma colaborativa com todos aqueles que estão também querendo participar do trânsito. Obrigada, André. Bem, e com essa regrinha dos 30 minutos, também para virar mantra, a gente chega ao final dessa quarta edição do workshop digital do Movitran.
e eu acho que eu posso falar por todo mundo que tá aqui, eu estava acompanhando os comentários. Que debate sensacional, ó. Palmas para vocês, tá? Foi muito Parabéns bom. para essas duas autoridades aí, ó. E a Ana também aí, ó. Muito bom. Isso aqui hoje foi uma live de gigantes. Eu tô me sentindo até importante. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a participação dos nossos convidados, né? O jornalista, escritor e especialista em trânsito, J. Pedro Correia, o mestre em Direito e membro da Câmara Temática do CONTRAN, Júlio Vermodesto, e o consultor de trânsito do Movitran e da FETransportes e o garoto propaganda do Movitran, como já foi falado terça-feira, André Cerqueira. Eu quero agradecer também a você que está nos dando a honra da sua presença a cada workshop que a gente faz aqui. E antes de encerrar, eu queria só trazer 3 considerações que vocês falaram. Eu estou gostando de deixar essas reflexões. Eu acho que, né, fica na mente. Primeira coisa, algo que o J. Pedro havia falado para mim numa entrevista que eu fiz com ele há 2 meses. O trânsito não é prioridade no Brasil. E isso é sério, muito sério. Isso precisa mudar. Não sei se vai mudar daqui a 10, 20, 30, 50 anos, mas precisa mudar. Talvez, se a gente começar a tratar o trânsito dentro das escolas, falando de educação, com campanhas, né, nós teremos ali na frente pessoas que vão pensar o trânsito de forma diferente, e o trânsito vai se tornar algo prioritário. Outra coisa que é séria, muito séria, nós nos acostumamos a ver que o trânsito mata, como o Júliver falou. E isso, gente, a gente não pode se acostumar com a morte. Eu acho que a morte... Quando você se acostuma com a morte, tem alguma coisa errada. Desculpa, aqui eu estou deixando de lado o meu lado jornalista e estou me posicionando. Porque você se acostumar com a morte, isso é forte. Foi muito forte o que o Júliver falou. Então, vamos girar a nossa chavinha, porque está na nossa mão. A gente pode até não ver uma mudança aqui na nossa geração, mas a hora de mudar é agora. Aliás, foi ontem, foi anteontem, foi há anos atrás. Porque se acostumar com morte, isso é muito sério. O trânsito não precisa matar, como o Júliver falou. E, trazendo a fala do André, o que a gente pode fazer? Mudança de atitude e comportamento. Também é nosso, é da gente. Uma andorinha não faz verão, mas ela começa um movimento. Se eu faço, o André faz, o Júliver faz, o J. Pedro faz, e cada um de vocês que está aqui faz, a gente já está mudando o mindset. A coisa já vai começar a acontecer. E o exemplo arrasta, como a gente bem sabe. E só para finalizar, lideranças, governantes, vocês também têm que entrar nessa luta. Essa luta é de todo mundo. Essa luta é minha, é sua, é de todo mundo. Dito isso, então, eu me despeço de todos vocês, dizendo que, para quem está aqui com a gente, volta, porque maio nós ainda vamos fazer outras lives, ainda vamos jogar muita luz nesse trânsito, ainda tem muito debate bom vindo por aí. Então, mais uma vez, obrigada, J. Pedro, obrigada, Júliver, obrigada, André, obrigada a você que está nos acompanhando. E se gostou do que ouviu aqui, pode voltar, porque a gente ainda tem muito mais para falar. Até a próxima. Ótima noite. Obrigado, J. Pedro. Uma grande honra. Prazer meu. Valeu.
O momento exige respeito e responsabilidade, e as nossas atitudes refletem em todos que estão à nossa volta. Muitas vezes nem percebemos que o que estamos fazendo pode causar riscos para quem está ao lado. As regras impostas pela pandemia, assim como as regras do trânsito, servem para proteger você e a sociedade. Os acidentes de trânsito no mundo têm números de pandemia. São mais de 50 milhões de pessoas mortas e feridas por ano. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Fazer o que é certo traz paz e tranquilidade. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Maio Amarelo 2021.